Boa tarde. A história de Ouro Fino, já que completa 271 anos. E nada melhor que conversar com a historiadora da prefeitura e também professora, Maria Romilda Gomes Rodrigues. Boa tarde, Romilda, seja bem-vindo novamente aqui no Espaço Livre. Sempre em março você está presente aqui conosco. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Aqui de novo. E você, assim como um acervo, né, da memória de Ouro Fino, porque você conhece muitas histórias, recebeu muitas histórias, trabalhando na prefeitura, no setor de cultura, no setor de turismo também. Há mais de 20 anos nesse trabalho, a gente, assim, agregou muita coisa, recuperou muita coisa também da história de Ouro Fino, porque a história é viva, hein? Esse trabalho, ele é constante e eterno. E você é uma apaixonada pela história de Ouro Fino? Sempre fui apaixonada pela história, por toda a história, e principalmente pela história de Ouro Fino. Romilda, conta um pouquinho pra gente desses 271 anos de Ouro Fino. Olha, os 271 anos de Ouro Fino são encantadores, porque a gente passa por tantas fases políticas, com crises sociais, e Ouro Fino vive tudo isso. Inclusive que a gente, assim, a paróquia, a fundação de paróquia, uma das mais antigas do Brasil, e sem interrupção, isso que é o importante. E aí Ouro Fino nasce na época onde o ouro já estava ficando escasso. O bandeirante Francisco Martins Lustosa, ele vem para Ouro Fino já em busca de terras e de pedras preciosas e de ouro. Esse conjunto de terras era importante porque elas poderiam ter riquezas. As províncias, que eram os estados, e o estado de São Paulo, que era a província de São Paulo, onde saiu o maior número de bandeirantes, bateadores atrás do ouro. Nós nascemos paulistas. O Guardamor Lustosa fundou aqui a nossa cidade como paróquia paulista e um território paulista. Depois, uma desavença com Minas Gerais, que o rei de Portugal recebia muito ouro de Minas, então ele escutava tudo que o Gomes Freire, que era o governador de Minas, reclamava, que esse território aqui teria que ser de Minas, porque se encontrou um ouro, e um ouro muito fino, que é o nosso ouro de aluvião, aquele da margem dos ribeirões. Essa reclamação foi aceita pelo rei de Portugal e nós voltamos a ser mineiros. Existe até esse período aí na nossa história. A retirada do ouro é a nossa principal causa de fundação. A fundação mesmo é 8 de março. A fundação é 8 de março de 1749. E a emancipação política é em 16 de março, quer dizer, é quando criou-se a primeira Câmara Municipal, que até então nós participávamos das câmaras de Pouso Alegre, de Campanha, de Caldas, São João del Rei. Aí a gente acaba comemorando mais a emancipação dia 16 de março do que o dia 8 mesmo como a fundação. Politicamente, socialmente, se colocou o dia 16 de março como feriado e também para fazer as comemorações do aniversário da cidade. Mas a nossa história é bem além. A nossa história vai muito mais longe que isso. E aí a gente teve um período grande também sem uma ascensão e depois veio o café. E com o café vieram os fazendeiros e vieram as tropas e vieram os caminhos que aqui surgiram para levar as mercadorias para os portos de Santos e do Rio de Janeiro. E com isso sentimos a necessidade de uma ferrovia. Ouro Fino foi muito adiantada na questão de ferrovia, porque 60 anos depois da Inglaterra, nós já tínhamos o trem aqui em Ouro Fino. Aquele famoso inglês que fez as ferrovias, ele que também trouxe a ferrovia para Ouro Fino? Visconde de Mauá. Visconde de Mauá. A nossa ferrovia, na verdade, ela foi uma junção, não é? Da Sapucaí, que depois ela muda de nome. Então a gente tem uma história das ferrovias que a gente pode vir falar aqui outro dia. Aquela parte do Éden Clube que foi vendida, eles dizem que tem um parente do Visconde de Mauá, que parecia que era o filho, que casou-se e construiu aquele mercado ali. Você tem alguma história sobre isso? Não, aquilo ali era o Bazar Combate, foi construído pelo Nicolino Rossi, era um bazar, secos e molhados, permaneceu assim por muitos anos e a gente não tem nenhuma informação. Já ouvi falar dessa outra forma que tinha a ver com também um filho do Visconde de Mauá, que teria casado, então é uma lenda. Por enquanto, sim, porque a história, ela é viva, então ela muda muito, mas por enquanto é uma lenda. Então vamos voltar lá onde você estava, nas ferrovias. Então, e com a ferrovia vem todo o sucesso da cidade. E a ferrovia, ela combina assim com o período de inauguração da cidade de Belo Horizonte, Curral del Rei. As pessoas tinham a necessidade de passar por aqui para chegar até Belo Horizonte, a nova capital. Nós fomos muito privilegiados com isso. A ferrovia trouxe o progresso para Ouro Fino. E também a gente teve, assim, em 1800, começo
começo de 1900, nós tivemos o presidente de Minas, Júlio Bueno Brandão, que foi a grande figura política e histórica dessa cidade. Trouxe o Instituto Federal, que hoje tem até a universidade dentro do Instituto, e que pertencia e fez aquela cidade programada, que foi em Confidentes, com ruas largas, né, que eram acesso de Ouro Fino. Sim, em Confidentes foram compradas 3 fazendas, na época eram as colônias, eles compravam as fazendas, os governadores compravam as fazendas, as doavam para a federação, o Brasil, para que fossem acolhidos os imigrantes e ali se transformassem em escolas agrícolas e tudo mais. Essa época, o Júlio Bueno Brandão também foi construído aqui o Instituto José Gonçalves, a antiga NAIAOF. Nós tivemos a Escola Coronel Paiva, a Escola Bueno Brandão, que era a escola normal antigamente, a primeira escola de professoras de Ouro Fino. Então, inclusive o senhor Milton aqui da rádio tem história lá onde era a NAIOF, né? O Instituto José Gonçalves. O Instituto José Gonçalves foi muito importante. É um instituto que nós estamos tombando agora como patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e paisagístico. Olha, então a gente já está com todo o processo pronto para esse tombamento. Sim, às vezes os mais jovens não têm conhecimento que a cidade tem tanta coisa para contar. Tem tanta coisa para contar, tem tanta coisa para a gente ainda escrever sobre ela. O trabalho que a gente faz assim há mais de 20 anos, com as crianças principalmente, agora eu falo assim que ele está florescendo. Daqui a pouco ele vai dar muitos frutos, porque esse trabalho de 20 anos, contando para as crianças, encantando as crianças com a história, porque eu digo sempre que a história tem que ser contada encantando, isso já está progredindo, sabe? Nós estamos vendo o sucesso desse trabalho. Romilda, você falou do ouro, que era um ouro muito fino, por isso o nome de ouro fino. Mas era um ouro difícil até de você manusear. O ouro de aluvião, nós temos 2 formas de ouro, né? As pepitas e o ouro mais fino. Esse ouro ali era encontrado na margem dos ribeirões, misturado com areia. A gente tinha um instrumento, que é a bateia ou bateia, que ele era lavado. E como todo ouro, ele tem que ser purificado depois e feito todo um processo para ele se transformar em objetos. O ouro daqui de Ouro Fino, ele foi considerado um ouro muito puro. Os mineradores que avaliam essa situação, eles têm toda uma forma especial, precisa ser uma pessoa conhecedora para poder caracterizar esse ouro. Romilda, recentemente o prefeito Maurício disse que vai inaugurar um bateador lá entre os 2 lagos. Sim, porque é o primeiro ícone da nossa fundação, o primeiro ícone assim representativo da nossa história, da história de fundação do município. E quem não conhece o bateador? Todo mundo conhece o bateador de frente da prefeitura, então agora vai ter mais uma homenagem. E Romilda, durante o tempo também a gente ganhou agregados, com o café, com as fazendas. Veio aí o Menino da Porteira? Então, a história, ela vai ganhando vida, né? Ela vai ganhando agregados. E a história do Menino da Porteira, né? A música Menino da Porteira, ela começa a fazer sucesso em 53. Foi feita pelo Palmeira e pelo Luizinho. O Palmeira quis fazer uma homenagem à esposa da família Fleming, de Ouro Fino. Colocaram o nome de Ouro Fino. Graças a Deus foi um sucesso. Ouro Fino ficou muito conhecido e depois com a regravação do Sérgio Reis, ainda mais conhecida. E hoje nós somos conhecidos como Terra do Menino da Porteira. Vejo que isso engrandece a história, faz bem para a cidade, para o turismo, para a história. Então, o Menino da Porteira hoje já faz parte da história, o Boi Sem Coração, o Berrante. Já o Boiadeiro. Já o Boiadeiro. O que nós temos que fazer é nos alegrar como fazendo parte da nossa história, como bens materiais da nossa história. Já são bens históricos também, inventariados pelo Estado de Minas Gerais, pelo município de Ouro Fino. A gente vê a grandeza disso quando a gente recebe os turistas. Quando a gente recebe os turistas e vê como eles ficam encantados com essa história, como eles gostam dessa história. Até tem uma curiosidade, sabe, Luciana? Uma senhora, ela veio do Paraná para ver o monumento Menino da Porteira, porque ela diz que para ela era tão encantadora a música desde pequena, ela morria de vontade de conhecer Ouro Fino, porque ela queria conhecer o Menino da Porteira. E dentro dessa história toda, a gente já contou essa história até para o Estado de Minas, eu acabei contribuindo também, porque eu acabei descobrindo algum pouco dessa história, tem o Gonzaga, né? Logo, logo a gente também tem que abordar mais o Gonzaga e inserir na nossa história com o Eden Clube, com o passado dele aqui, com os Banardes. Sim, o Luiz Gonzaga, nós fizemos todo um documentário, né, sobre a estadia dele aqui em Ouro Fino. Ele chega aqui com o 11BC, né, que era o batalhão, e permanece aqui em Ouro Fino. E a gente tem, assim, a saudosa Dona Zoraide, nos contou uma história muito bonita sobre ele, nos confirmou a estadia dele aqui em Ouro Fino. E ele tocou aqui, fez aqui o seu primeiro show, e a gente tem já o resultado disso, que quando você vai fazer uma pesquisa sobre o Luiz Gonzaga, aparece Ouro Fino. A gente tem esse início de carreira do Luiz Gonzaga em Ouro Fino. Tocava para as meninas que faziam educação física no colégio
Colégio Brasil. Era uma figura muito conhecida, alegre, um nordestino alegre, no meio de um caos que foi quase o primeiro momento da Segunda Guerra Mundial. Ele aqui, Ouro Fino, um corneteiro, chegou um corneteiro, que a diversão era essa, o divertimento das pessoas, a música, né? O rádio, a música. Então, imagina que maravilha. Temos as rotas também, Caminho da Fé, Caminho da Prece, a Rota da Revolução. Está atraindo os turistas para a cidade e voltando essa história, trazendo ela de volta para os ourofinenses. Esses caminhos, hoje é uma tendência internacional. Você viaja para todos os lados, você vê que isso é uma tendência maravilhosa, porque além de resgatar as histórias, traz progresso. Ela traz turistas, ela traz novidades, e então a Ouro Fino assim, fica num lugar privilegiado, porque nós estamos no entroncamento de todos esses caminhos, e muitos caminhos ainda hão de surgir. Hoje isso está em alta, Ouro Fino está caminhando junto com isso. Quando a gente percebe quantas pessoas passam por aqui, penso até que a gente teria que explorar mais isso, sabe? Explorar mais esse turismo itinerante. Acredito que esse projeto de crescer mais dentro do turismo, ele tem que ser muito bem visto. E a população tem que aceitar esses turistas, trazer assim de coração. Romilda, sobre a Revolução. Luciana, a Revolução de 30 e 32, Ouro Fino foi marcante. Nós tivemos até ali na casa Júlio Bueno Brandão, foi quartel. Tivemos Juarez Távora, que foi uma pessoa muito importante dentro da Revolução de 32. Eu sou apaixonada pela Revolução de 30 e 32, fiz até uma dissertação de mestrado nessa área. Eu sou apaixonada, sabe, por essa parte. E nós recebemos as tropas, então a gente tem uma história riquíssima de 30 e 32. Inclusive, agora nessa novela Éramos Seis, nós tivemos até uma interrogação sobre a Revolução de 32 aqui no sul de Minas. Foi muito bacana, porque eles fizeram toda uma pesquisa antes nós tivemos um repórter aqui, pessoas perguntando sobre a Revolução de 32 para poder inserir isso. Infelizmente, não foi possível, mas eu acho que as pessoas, assim, deu vontade de conhecer mais sobre isso. Então, nós estamos aqui para contar a história da Revolução de 32 o dia que você quiser. Romilda, muito obrigada mais uma vez. Você vem sempre em março, mas pode vir outros meses também contar mais dessa história pra gente e outras histórias que você queira contar. Muito obrigada pelo convite, né? Estou sempre à disposição quando precisarem. E a gente precisa sair juntas caçando os ouros dos potes. Lá sempre que eu vejo o arco-íris, eu falo, no fim do arco-íris existe um pote de ouro. Deve ter muito pote por aí, né? E tem o casaca de ferro, né? Lá na Santa Isabel, que vigia os potes. Então, deve ter muito mesmo. São as lendas de Ouro Fino. Lendas de Ouro Fino. Tá aí a participação da Maria Romilda Gomes Rodrigues aqui no Espaço Livre, ela que é historiadora da prefeitura e também professora, e mantém essa história da cidade viva para os menores, porque um povo sem memória é um povo sem personalidade. Pelo menos assim eu penso. E agora nós vamos saber também as notícias do aniversário da cidade, programação da festa de Ouro Fino através do prefeito Maurício Lemes de Carvalho. O aniversário de Ouro Fino será dia 16 de março, mas como caiu numa segunda-feira, é feriado, sim, mas nós teremos alguns eventos no domingo. Nós antecipamos para domingo, porque é um dia que as autoridades que virão aqui estarão livres, então facilitaria a vida deles. Por isso, nós teremos a solenidade de inaugurações, que é uma cerimônia solene, realizada no Teatro Municipal às 9 horas da manhã, onde nós inauguraremos várias obras importantíssimas para a população de Ouro Fino. São obras de infraestrutura, da educação, de pavimentações, obras relativas ao turismo. Eu acho então que Ouro Fino vai ter um ganho muito grande com estas obras que nós inauguraremos no dia 15, às 9 horas da manhã, no teatro. E à noite teremos 2 shows. O primeiro show é do Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro. O segundo show é da dupla Rick Renner. O primeiro show começa em torno de 9 horas, lá na Arena de Ouro. É totalmente gratuito. A gente convida todas as pessoas de Ouro Fino e da região para participarem desse evento, que eu acho que vai ser muito bonito. Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro são cantores e compositores famosíssimos, e eu, por exemplo, terei imenso prazer em estar lá. Estou, inclusive, na grande expectativa desse show. E depois, para quem gosta de música sertaneja, o Rick Renner, que também é uma dupla de sucesso. Agora, no dia 15,
no domingo de manhã, 9 horas. Quero aproveitar esse momento, essa fala, para convidar a todos os ourofinenses que compareçam e participem dessa solenidade. Teremos lá várias autoridades da esfera federal e estadual e municipal também, onde nós inauguraremos as escolas, os lagos, 3º e 4º lagos. Inauguraremos a Escola Municipal Marinha Favila, que é na antiga rodoviária. Inauguraremos a Subprefeitura de Crisólia, que vai levar o nome do Cabo Eloy. Inauguraremos também o Ginásio Poliesportivo do Pinhalzinho dos Góis, que levará o nome de Maria Felisbina de Jesus Cantuária. Além disso, revitalização e duplicação do cemitério municipal de Crisólia. Também a revitalização do Centro de Saúde Mental, na rua Manuel Jesuíno de Carvalho. A pavimentação da alça de acesso. Nós já tínhamos as ruas Benedito Santos Maciel e rua Sérgio Benedito Gomes. A alça de acesso dão acesso do centro da rua Rogério Gissoni, do alto, chegando até o lago, passando pelo estradão. Essas ruas já existiam, mas eram ruazinhas estreitinhas que mal passava um carro. Hoje não, nós alargamos, cascalhamos e pavimentamos. Então elas estarão sendo inauguradas também. Além disso, teremos a revitalização da Escola Municipal de São Sebastião de Peitudos. E uma obra importante também é a revitalização da Secretaria de Saúde, que é no antigo Capuchinhos. Então, o prédio Capuchinhos é dividido em duas partes. Tem uma parte que é dos Capuchinhos, nós alugávamos, tinha a escola. A outra parte é da prefeitura. Quem adquiriu foi o nosso ex-prefeito, importantíssimo aqui para a cidade, é o Silvio Miranda. E, portanto, o prédio lá dos Capuchinhos, da Secretaria de Saúde, vai levar o nome da mãe do prefeito, que é a dona Mercedes Miranda, que, aliás, foi mãe de prefeito e esposa de prefeito. E o seu marido, pai do Silvio Miranda, Silviano Miranda, também foi prefeito de Ouro Fino. Então serão 13 obras a serem inauguradas. A gente convida, teria imenso prazer que a população de Ouro Fino comparecesse ao Teatro Municipal no domingo. E à noite, como eu disse, os shows, bilheteria aberta, totalmente gratuito, a todas as pessoas de Ouro Fino. São 271 anos, quer dizer, Ouro Fino é uma cidade quase tricentenária. Então nós temos a honra de poder governar essa cidade, uma cidade que tem uma importância histórica para o estado de Minas Gerais. Graças a Deus tivemos um mandato forte, falta ainda quase um ano de mandato, mas já estamos perto do final. Então nós estamos realmente vivendo um novo tempo e estamos escrevendo uma nova história para esta cidade, que a cidade merece, no esporte, no social. A saúde nossa hoje tem pronto atendimento, diariamente, nunca faltou médico no pronto atendimento. Temos a policlínica com 13 especialidades, consulta com hora marcada. A nossa educação, nós construímos 5 escolas e nós não temos problema com vagas, não falta vaga, Ouro Fino. Antigamente, quando eu entrei, tinha fila para se matricular no Coronel Paiva, na Esther Favila, era um fila de 4, 5 dias, as pessoas ficavam acampadas em barracas. Hoje não, hoje nós temos vagas para todos os alunos, de todas as idades. E a nossa educação melhorou, contratamos um sistema de ensino moderno, então Ouro Fino está realmente numa crescente em todos os sentidos. Nós temos aqui 12 loteamentos, são moradias sociais. Em todos os sentidos nós trabalhamos. Logicamente que as obras, nós inauguramos as maiores obras no dia do aniversário da cidade, de maneira simbólica, tudo lá no teatro. Você imagina se nós ficássemos fazendo via sacra pela cidade, pelo município, pelos distritos, para inaugurar todas essas obras. Nós temos obras em Crisólia, em São José, no Pinhalzinho dos Góis, no Peitudos. Temos aqui no centro da cidade, nos bairros urbanos. Então, por isso que nós fazemos de uma vez só todas as inaugurações que serão lá no Teatro Municipal. Descerramos a placa lá e lá então fica inaugurado de maneira simbólica. A Escola Marinha Favila, localizada na antiga rodoviária, já está funcionando. Começaram as aulas em fevereiro, então já começou a funcionar. E nós estamos inaugurando oficialmente agora. O Centro de Saúde Mercedes Miranda, que é lá no antigo Capuchinhos, é a mesma coisa. Está terminando a obra, nós estamos inaugurando oficialmente. Dentro de alguns dias é só colocar móveis, adaptar a fisioterapia e já começa a funcionar também. O ginásio do Pinhalzinho dos Góis, nós vamos ter um jogo lá dentro de poucos dias, um jogo inaugural.
PSF do Peitudos, que é o nosso posto de saúde lá, também já está funcionando. E assim com todas as obras. Nós vamos terminando e vamos já usando e deixamos para inaugurar oficialmente no aniversário da cidade. Porque assim a gente perde menos tempo, todas as pessoas estarão juntas ali conosco. Eu acho que é uma maneira moderna de fazer as inaugurações. Pois é, nós continuaremos trabalhando incessantemente até o último dia do mandato. Essa é a genética, o nosso feitio, nós não vamos mudar o nosso costume. Então nós temos muitas obras em andamento. Se Deus quiser, quero reformar a Prefeitura de Ouro Fino, que foi muito bem feita por um grande governo que nós tivemos aqui, que é o ex-prefeito Paulo Cleff. Mas tem 60, 70 anos, então precisa de uma reforma. E também faremos o calçadão na rua 13 de Maio. Teremos a revitalização, reforma total do velório da Crisólia, teremos outras obras de pavimentação, teremos um ginásio coberto no distrito da Crisólia. Enfim, são tantas outras obras que nós vamos fazer até o final do ano que vai chamar atenção ainda, além dos 2 monumentos que nós estamos fazendo para cultuar o Menino da Porteira. São monumentos relativos à música. Um é o Boiadeiro, que ele vai ser feito lá na Praça da Baronesa. Eu acho que vai completar o Menino da Porteira no Trevo, o Boi Sem Coração, o Berrante e agora o Boiadeiro. E além disso, nós faremos ainda lá no lago o Bateador. Ficará muito bonito, será um bateador de 10 metros de altura, todo iluminado, com a água caindo na bateia, e da bateia cai dentro do lago. Eu acho que vai ser um monumento que vai ficar para a história de Ouro Fino e vai atrair muito mais turistas. O Ouro Fino já tem atraído bastante turista. A gente tem notado aqui que as pousadas, os hotéis, os restaurantes vivem cheios. Estamos precisando de um hotel em Ouro Fino. Mas isso é da iniciativa privada, não é da prefeitura. De Ouro Fino, então, o turismo aqui cresceu muito. Está sendo já uma das fontes de rendas que está chamando a atenção. Então, nesse momento, é importante, às vezes mais importante que a empresa. O turismo hoje é uma grande empresa que dá muito emprego. E tem países, tem cidades que vivem do turismo. Eles costumam dizer que o turismo é a maior indústria que aquela cidade tem. Tomara que Ouro Fino chegue a esse ponto também. Fundamental o turismo, porque em Ouro Fino nós já notamos a melhoria do rendimento, graças a Deus. Vamos torcer para Ouro Fino continuar nesta crescente e vamos então cumprir aquilo que nós prometemos para o povo de Ouro Fino. Inclusive, eu estou mandando para a Câmara de Vereadores nesta data para ser votado com regime de urgência, porque está vencendo o prazo, já na terça-feira, a aceitação da construção destes 2 monumentos. Inclusive já conversei com alguns vereadores que são da nossa base, que o dinheiro para fazer esses monumentos não sai da saúde, da educação, absolutamente. Esse dinheiro é da cultura, é dinheiro que veio para a cultura. Inclusive, esse dinheiro tem que ser gasto na cultura, senão tem que devolver. Nós temos uma verba do FUNPAC, que é de R$ 121.985,63. Está depositado na nossa conta, é do FUNPAC. FUNPAC é o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico. Já está na nossa conta, tem que ser gasto com a cultura. E temos um outro dinheiro de uma outra conta, que é do Patrimônio Cultural, de R$ 110.420,18. Então só aí vai dar R$ 231 mil. Agora, tem entrado todos os meses cerca de R$ 9 a 10 mil do FUNPAC. Isso aí era dezembro, até dezembro. Já entrou o mês de janeiro, de fevereiro e vai entrar agora em março, mais 30. Então 231 com 30, R$ 261 mil nós temos no Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Se nós não gastarmos com obras relativas à cultura e o turismo, nós temos que devolver para o Estado. Eu não posso gastar esse dinheiro com saúde, com educação, com transporte escolar, com funcionários, absolutamente. Então, eu já falei com alguns vereadores, você sabe, vai lá para a Câmara, tem o vereador de oposição que gosta de denegrir a imagem do prefeito, outra hora quer questionar, arruma um chifre em cabeça de cavalo, como se diz, pelo e ovo, e vai dizer isso. O prefeito, ao invés de gastar com educação, ao invés de trazer emprego, está fazendo monumento, mas não, esse dinheiro tem que fazer esse monumento, ou fazer uma praça, alguma coisa assim, porque senão tem que devolver
para o Estado. É bom deixar claro isso com os vereadores. Nós vamos, com esses monumentos, vai revitalizar a Praça da Baronesa, que precisa melhorar, vai ficar bonita e vai melhorar ainda mais esse grande ponto atrativo que são os Lagos dos Palomos, esse grande ponto turístico. Então nós mandamos para a Câmara de Vereadores ontem, espero que até terça-feira eles votem, aí sim nós podemos então dar uma nota final e iniciar a obra de construção desses 2 monumentos. Hoje, então, a participação da historiadora da Prefeitura de Ouro Fino, professora Maria Romilda Gomes Rodrigues, e depois a participação também do prefeito Maurício Lemes de Carvalho sobre a programação de aniversário de 271 anos de Ouro Fino e 139 anos de emancipação política, a ser comemorada no dia 16 de março. E você continue na nossa programação com o Rádio Serviço e depois com o programa Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até segunda-feira, se Deus permitir.